E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Verônica Santos e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas plantas que eu vou fazer a limpeza de raiz nessa planta e mostrar o dinossaurozinho que eu encontrei aqui. Eu tava fazendo a troca de substrato de algumas plantas e aí tive uma surpresa. Encontrei esse dinossaurozinho aqui, bem engraçadinho, ó. Quando eu desplantei ela, ela tava deitada assim no vaso. E essas raízes, né? E tem esse formato interessante. Eu gosto dessas plantas que tem esse formato interessante. Essa aqui vai ficar para minha coleção. Ela já era enxertada, né, que eu tinha aproveitado. Fiz um enxerto nela quando ela ainda era pequena. E ficou com esse pescocinho. E aqui, né? O rabinho do dinossauro com as perninhas, ó. O rabinho do dinossauro com as perninhas, tá vendo? Né? Bem interessante, né? Não sei se nem se tava pegando aí na câmera. Ó, o formato das perninhas. E quando a gente encontra uma plantinha assim, diferente, que a gente desplanta, a gente trabalha ainda mais ela, né, pra manter esse formato. Eu vou tirar essas raízes aqui mais fininhas, algumas que estão aqui soltas, e deixar só as de baixo, né? Ela tem pouca raiz de alimentação. Depois que eu fizer a limpeza, eu vou deixar ela desplantada alguns dias para cicatrizar. E depois eu vou plantar ela no vaso assim, ó. Vou cobrir novamente até aqui, mais ou menos. E vai ser uma planta que a gente vai acompanhar aí no canal, pra gente estar acompanhando o desenvolvimento dela e o crescimento, né, dessas perninhas e desse rabinho aqui. Porque se a gente deixa essas raízes mais finas, pode ser que mude a estética desse dinossaurozinho. E eu quero manter esse formato. Como ela ficou. Dinossaurinho. Quando eu for colocar ela no vaso, eu vou colocar assim, cobrir mais ou menos até aqui, substrato, deixar ela assim. Vou colocar alguma coisa para apoiar ela aqui, para ela não ficar solta. Deixar apenas essas partes aqui que ficou raízes finas no substrato. E essa outra parte eu vou cobrir com a saia para proteger do sol, porque ficou umas partes claras, né? A gente não pode deixar exposto ao sol. E vou deixar alguns dias pegando sol só até o sol da manhã. Vou retirar aqui algumas folhas dessa para ela não desidratar. Pronto, vou deixar só essas 4. E a gente vai ver, né, o desenvolvimento dela. No último vídeo, pessoal, eu falei sobre essas plantas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu falei da história de cada uma delas, menos essa aqui, que ela não estava na mesa. Ela está aqui participando agora desse vídeo, que é essa branca, porque essa tem uma história, essa e essa também. Se você tem alguma planta aí, alguma rosa do deserto que não está se desenvolvendo, que não está enraizando, que não está crescendo, que não está florindo, ou que os botões vêm, ficam grandes e a volta, como elas conseguiram vir a sua floração, né? Essa daqui é a Bouquet Pink, essa aqui é a Witch Angel, a Mel Perfumada e a JM90. Essa aqui tá para completar a mesa, ela é muito boa de floração. E no vídeo eu conto a história delas, tá muito legal, viu? Eu consegui um bom resultado e elas estão bem floridas, né? Agora eu vou fazer a limpeza dessa, ó. Eu disse que ia falar sobre o vaso, essa planta ficou no vaso, já tinha tomado todo o espaço da cuia. A cuia, ela já tinha tomado espaço, ó, tinha pouco substrato nela e ela não estava se desenvolvendo muito bem. E agora eu vou fazer a limpeza e colocar ela no vaso maior para que ela possa se desenvolver melhor. Não gosto dos vasos, mas não uso mais. Tem algumas plantas ainda que tá nesse vaso cuia, mas que eu tô trocando todas, né? Que a gente tem que fazer as coisas aos poucos, se a gente não tem condição de trocar tudo de uma vez. Esses vasos deixam as plantas muito emaranhadas, deixa muito enrolado isso aqui, ó. As raízes, como chega no fundo do vaso, e começa a ficar enrolado uma na outra e às vezes fica machucando também, e eu não gosto. Eu quero que a planta
primeiro, ela desenvolva a parte das raízes do seu caldex dentro do vaso do substrato, um vaso mais comprido como esse, o pote 20, que é muito melhor para as plantas que chegam do tamanho padrão de venda. Porque aqui tem uma profundidade melhor, a planta desenvolve o seu caldex e no futuro, quando essa planta tiver com caldex bem grande, bem bonito, desenvolvido, aí a gente compra um vaso bacia daqueles grandes, não é desses pequenininhos ou baixinho assim que nem esse. É eu não peguei nenhum aqui para mostrar. Aquelas cuias já grande, bonita, que tenha pelo menos o que, um palmo de altura, né? Que essas aqui, ó, não tem um palmo. A cuia é muito pequena, né? Tem um palmo de altura, bota naquela cuia grande, com aquele caldex exposto bem bonito, já bem trabalhado, né? E aí sim. Agora, quando sua planta ainda é uma planta pequena, uma planta jovem, se você já coloca de cara aqui na cuia, não vai desenvolver tanto o caldex. E quando desenvolve, ainda vai ser um caldex todo enrolado. Não vai ter aquela altura de caldex, nem aquele volume, né? Porque não tem espaço para isso. E as minhas plantas que estão aqui nessas cuias apertadas, elas não estão se desenvolvendo bem não. Porque eu falei no último vídeo que eu ia falar sobre vasos. Por não ter tanto espaço, né? A planta não tem tanta liberdade de desenvolver raízes. E quanto mais raízes sua planta tem, né, mais chance dela se alimentar melhor pelas raízes finas de alimentação e tá nutrindo ainda mais as folhas, as flores que vêm. Com um vaso desse tamanho aqui, você vai ter mais raiz de alimentação se alimentando de todos os nutrientes que tem no substrato e da adubação que a gente coloca dentro do substrato. E ela vai desenvolver mais folhas. Desenvolvendo mais folhas também, as adubações que a gente aplica nas folhas também são absorvidas melhor. Então, tudo isso influencia. Para quem está começando e não sabe que vaso comprar, eu indico comprar o vaso 20, esse pote 20, que ele tem uma boa profundidade. Olha os dois juntos. Essa cuia aqui é 21 e esse é o vaso 20 do substrato, ó. Largura da boca, em comparação, não é tão grande nem tão pequeno. Então, para uma planta que chega no tamanho padrão de venda, ele tá bom. Você vai colocar a sua planta aqui. Se você quer que o seu caldex engrosse mais rápido, você não vai expor tanto o caldex. Você vai deixar ele um pouco mais coberto, mostrando só um pouquinho. E plantar, né? Tem espaço para ela se desenvolver. Pronto. Nesse caso, eu vou colocar em um maior. Talvez, né? Ainda estou pensando em um desse aqui. Esse é o pote que cabe 5 litros de substrato. Vou deixar as medidas dele para vocês aí. Em comparação ao pote 20. Olha. Na altura. Esse pote aqui, de 5 litros de substrato, ele vai gastar mais substrato, mas ele comporta melhor uma planta que já está com as raízes bem abertas. Ó. Vai ter espaço para ela crescer por mais tempo, sem precisar você estar fazendo troca de substrato, levantamento de caldex. Porque quem tem muita planta principalmente, que não vai estar trocando de planta, pelo menos uma vez no ano ou a cada 6 meses, num vaso pequeno vai ter que fazer isso. Num vaso cuia. As raízes ficam saindo pro lado de fora dos furos, fica machucando e é mais chance de você perder uma planta para podridão, porque machucou a raiz que ficou no fundo do vaso, né? Que a gente coloca a planta para lá, para aqui, arrasta para ali, vai tirar uma foto, vai fazer isso. E a raiz lá saindo pelo vaso, né? Tudo isso aí. Nesse daqui, para plantas com um tamanho, um porte maior, até chegar o momento de você escolher um vaso bacia bom, grandão. E esse daqui é o que a gente, né, o que eu indico para você iniciar plantando as suas mudas quando chega aí. Para essa planta aqui, que já tá com bastante raiz desenvolvida, ele para mim aqui, eu já acho ele um pouco apertado. Veja que não sobrou muito espaço nas laterais para a planta. Agora eu vou limpar e vou mostrar o antes e depois de uma planta limpa. A gente não vai tirar raiz nenhuma de baixo, porque vai ficar em contato com o substrato. Depois que a gente termina de fazer a limpeza, que a gente vê o formato que ficou o caldex,
a gente vê como é que a gente quer plantar ela, se quer fazer alguma escultura. Tava olhando aqui, pessoal. Acho que eu vou deixar ela nessa posição. Ela tava assim, plantada desse jeito. Agora eu vou deixar ela nessa posição aqui. Isso é importante, você escolher a posição que você vai deixar, para você saber qual raiz você vai retirar e quais você vai deixar. Vou deixar ela assim, ó. E depois eu vou guiar esse galho aqui, mais pra cá, pra fazer algum modelo nela. E por isso que eu preciso de um vaso com um espaço maior. Quando eu for replantar ela, né, eu vou guiar esses galhos, colocar alguns isopor para posicionar as raízes no local que eu quero que fique. Eu acho que eu vou posicionar ela nesse jeito aqui, ó, desse jeito. Essa aqui ela não tem ID, viu? Eu falei dela no último vídeo, eu coloquei o nome da minha filha nela. Então, pessoal, o vídeo era mais para falar isso, né, dos vasos, de escolher o vaso, o pote 20. Foi o que eu mais gostei, que é o intermediário entre o menor e o maiorzinho, né? Pra começar colocando do jeito que a gente compra. E eles demoram muito tempo pra gente trocar. Pega 3 litros de substrato pra mostrar essas lindezas aqui, essas raizinhas interessantes. Esses vasos a gente costuma comprar em quantidade, sai mais em conta. Eu comprei esses meus na Shopee, né? Que é onde todo mundo compra mesmo, um bocado de coisa. E sai com preço mais em conta do que a gente comprar aí no mercado e comprar um ou dois. A não ser que você só tenha 1 ou 2 plantas. Ah, pessoal, vou aproveitar para mostrar o jeito que eu fiz da minha Yellow Treasure. Ela estava florida. E a parte de baixo do caldex dela estava cheio de brotos ladrão, mas eram finos. Não ia caber o material genético dela, porque o material genético dela é bem grossão. Eu fiz um jeito de cicatriz. Já tem muito vídeo aí no canal mostrando o jeito de cicatriz. Ó, desse jeito aqui. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Tá aqui com plástico, né? Pra criar essa estufa. Ele fica suado, é normal. A gente não retira. Cortei bem rente o cavalo mesmo, ó. Tá vendo os cortes? Coloquei pedaços maiores. Outra dica se você vai fazer enxerto de cicatriz e você tem esse saco aqui, pessoal, é um saco reaproveitável, viu? Porque quando a gente vai fazer assim muitos, a gente coloca o saco grande. Eu achei esse e coloquei. Se você vai fazer enxerto assim na cicatriz, se você tiver material genético maior, você coloca assim grande. Esse daqui deve ter uns 3 a 4 centímetros. Porque assim já fica, né, olha, diferente. Não fica aqueles toquinho pequenininho que na hora que ele for brotar... Vou tirar aqui pra vocês verem, peraí. Isso aqui que eu quero falar pra vocês. Colocar uns pedacinhos maior, olha. Isso aqui é cola, né? Porque eu faço sozinha, aí eu acabo exagerando, derramando muita cola, essas partes derramadas. Fica feio, né, de início. Depois essa cola, ela fica branquinha e solta. Não tem problema não. Colocando uns pedaços maior assim, olha, em relação ao meu dedo. Quando eles começarem a brotar, eles já vão brotar afastado. Aqui, aqui, vai fechar a copa, né? E aí não fica tudo um em cima do outro. Vai ficar fechado de um jeito bonito. Porque se você coloca só o pedacinho, dá certo também. Eu já fiz assim, vai depender do tanto de material que você tem disponível. Vão ficar tudo aqui, um em cima do outro. Mais pequenininho. Eu acho mais esquisito do que fazer assim. Olha, aqui era o enxerto que eu tinha feito dela. Ela tava bem grandona, eu mostrei ela florida, tava um buquê enorme. E eu cortei as flores dela. Peguei o material genético dela, que tava bem enorme, e coloquei aqui nas cicatrizes, ó. Essa cicatriz. Porque tinha uns brotos bem pequenininhos e tinha uns que era alto. Olha, esse aqui eu tive que aprofundar mais um pouco. Esse aqui, ele tinha um levantadinho, eu cortei, coloquei quase que nem um enxerto de garfagem, tá vendo? Eu fiz um triângulozinho aqui. E aí a gente vai aí colocando e vendo como é a melhor posição, é pra ficar. Pronto. Coloca o saquinho e espera a brotação. Você só vai tirar o saquinho quando começar a brotar todos. Depois eu mostro o resultado dela pra vocês.
Então, pessoal, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Assistam o vídeo que eu postei antes desse, que tá bem legal, sobre as plantas que não estavam se desenvolvendo. E se você gostou e ficou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Eu sempre estou postando o resultado das coisas que eu faço aqui na minha casa, de todas as plantas, mostrando o antes e o depois. Então, até o próximo vídeo.